Bom dia a todos. Me chamo Kista. Faço parte da Eclésia de Noborito e de agora em diante irei ajudar a plantar a igreja em Hiratsuka. Durante o louvor, eu realmente senti a presença de Deus trazendo vitória. I love this church worship because we can feel the power of God, we can feel the presence of God. Eu vou compartilhar com vocês agora a palavra de Deus, mas creio que é realmente de Deus. Isso porque na mensagem do pastor Josias da semana passada, falava sobre a salvação e receber a vida eterna. De que forma e o que precisamos fazer para isso? Last week, Pastor Josiah spoke a message about how we can be saved, like from being saved, and we can go to we can live an eternal life, and so on. E para executar isso só tem uma maneira, que é crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz que para recebermos a vida eterna, temos que conhecer Deus e Jesus. Então, conhecer Deus é experimentar Deus. Então, continuando a mensagem do pastor Josias, hoje quero falar sobre qual o próximo passo que precisamos dar para experimentar Deus de verdade. A mensagem de hoje, na verdade, eu já compartilhei antes e em outros lugares, mas eu resumi um pouco a mensagem. Então, essa mensagem não foi preparada porque eu ouvi a mensagem do pastor Josias da semana passada. Mas Deus me preparou para falar sobre isso logo depois da mensagem do pastor Josias. Eu fiquei muito surpreso ouvindo a mensagem da semana passada, por ser meio parecida. Então, quero estar compartilhando essa mensagem hoje para vocês. O tema de hoje é liberdade através da verdade. Vamos ler o versículo João 8:31 a 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Disse Jesus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Isso é o que Jesus está falando para os judeus que creram nele. Mas também está falando para nós que cremos em Jesus. Então, o que Jesus falou? Então, o que Jesus falou? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos.
e conhecerão a verdade os libertará. 何 What does my word Então, mean? o que quer dizer minha palavra? ですね、ヨハネの福音書の8章26から27節を見ると、 Se lermos o versículo João 8, イエス様を o versículo 8, do 26 ao 27, diz: Pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Sent me, and he has been speaking to them about the Father. So that word comes from the one who sent me, that is the Father God. ということは、イエス様の言葉、この私の言葉っていうのはイコール Então, o que é a palavra de Deus? お父さんの父なる神の É a palavra de Deus. Is God's word, the Father, God word. Então, a minha palavra é a palavra de Deus. そこでですね、この神様の言葉ってじゃあ何だろ So what is Então, o God? que é a palavra de Deus? う、詩編の119編では Psalm No Salmo 119, says, 神様の diz 言葉を見教え、諭し、戒め diz como revelação divina, orientação divina, mandamentos divinos, ordenanças divinas e julgamentos divinos. judgments. イエス様の言葉にとどまるっていうのは神様の見教え、諭し、 Permanecer na palavra de Deus significa permanecer na revelação divina, orientação divina, mandamentos divinos, ordenanças divinas e julgamentos divinos. Divine revelation, guidance, commandment, ordinances, and judgments. ということなんですけど、じゃあこれ具体的にどういうことなんでしょうか。 So what does Então- really mean? O que realmente isso significa? 私たちはこの聖書を読むことによって、また人からその御言葉を聞くことによって、御言葉を Nós conhecemos a palavra de Deus lendo a Bíblia e ouvindo dos outros. God by reading the Bible and learning from others. でその知った御言葉がこれが人間の言葉ではなくて神様の言葉だっていうことを Essa palavra não é uma palavra de homens, é a palavra de Deus. E pela fé, acreditando e aceitando a palavra de Deus. 何が起こるかっていうと聖霊によって心に語られるんです。 E quando aceitamos pela fé, o Espírito Santo fala ao nosso coração. É algo que fala no nosso coração. 心に訴えかけるものがあるんです。 Something draws our heart. Something speaks to our heart. あ、ごめんなさいこれ。 So here we can Put put the- off, take off the mask, né? はい。全部の顔を。でですね、この心に訴えかけられるものってどういうことか。 O que é o que fala ao nosso coração, っていう神様の知恵だったり。 por exemplo, se você fizer algo, So it's something like fizer assim é melhor, God speaks a sabedoria de Deus, あとは、ぜひこうしなさいっていう、 ou às vezes Deus fala, faça isso. 強い勧めだったり。 better to do this. Às vezes isso é pecado, então se arrependa. 悔い改めよう。 Sometimes God says, oh, it's a sin, so you should repent. あとは神様はそれは嬉しいことだ。 Ou às vezes Deus fala, isso me faz feliz, às vezes isso me entristece. Sometimes God speaks to us, oh, that makes me so happy. Sometimes God says, oh, that makes me so sad. So God expresses his emotions too. 本当にね、神様って聖書の言葉を通して私たちに実にいろんなことをね語ってくださいます。 So God speaks to our heart. Deus fala muito através da Bíblia, da palavra. で、結局この御言葉にとどまるっていうのは、その神様の今そのような語りかけに守り従うっていうことじゃないかなと。 So I think Então, permanecer na palavra, então, significa obedecer e seguir o que Deus nos diz. で、たとえそれが自分にとって納得できなかったりとか、 sometimes it doesn't Mesmo make que sense. isso seja difícil, não faça sentido para nós. 自分にとって難しくて厳しいものであっても、 It's sometimes hard to Então, accept. devemos acreditar e obedecer, mesmo quando estamos em conflito. その信じて従うっていうこと。 Even it's difficult while we are still struggling, we believe it's from God and we try to. Mesmo assim, é difícil.と言ってもですね、なかなかやっぱり難しいんです。 But É, it's então, still mesmo difficult. assim, é difícil. 難しいんです。 Não muda. ね、
例えば語られたことを素直に行おうとするときも、行いを正そうとするときも、やっぱり難しいこと。Por exemplo, quando temos que obedecer, quando ele nos diz, muitas vezes é difícil seguir o que ele diz. So it's sometimes it's difficult to follow, and we sometimes fail. Actually, many times. でもその御心をなんていうのかな、その本気で御心を行おうとするときに聖霊様が助け主、慰め主として働いてくださいます。Mas quando queremos realmente obedecer a palavra de Deus, o Espírito Santo nos conforta, nos consola e nos encoraja. ですね、今日ちょっと私の証を一つさせていただきたい。 Hoje quero compartilhar um pouco do meu testemunho. 私は神奈川県平塚市というところに住んでいます。 Eu moro em Kanagawa-ken, na cidade de Hiratsuka. この平塚市には標高180メートルぐらいのちょっとした高い山があるんですね。 Em Hiratsuka tem um morro de mais ou menos 180 metros. 180メートル。 180 meters. So, I'm sorry, high. 湘南平という E se chama Shonandaira. 湘南平という山があって、この山の頂上ってすごくね広く平らになってる。O topo desse morro é plano e podemos apreciar a vista. そこにテレビ塔が立ってるんです。 E ali tem uma torre de TV. Like a tower that release like electricity, like a TV thing. So that you can enjoy TV. それでそのテレビ塔にね登ることができる。 E podemos subir nessa torre. でテレビ塔にその登ると眼下にこの、平塚市全体がこう見ることができるんですね。 E quando subimos na torre, podemos ver a cidade toda de Hiratsuka. そこに行って平塚の人たちのその救いのために祈っていました。 No sábado, eu fui nesse lugar e eu orei pela salvação das pessoas de Hiratsuka. いつものようにこうやって眼下に広がる平塚市に向かってですね、こうやって手を挙げて祈ってたんです。 So one day I left Um dia estava orando pela cidade e tive uma visão do céu de Hiratsuka. 自分のこの幻の中で平塚市の空がうわEu vi a cidade when I was praying. o céu de Hiratsuka se abrindo e do céu vi o, Was opened up. それでその空からイエス様のこの栄光の光がうわこの平塚市全体を包んだんです。 do céu eu vi o brilho da glória de Deus envolvendo toda a cidade de Hiratsuka. 人々がイエス様の方に上げられていくんです And many ね。 people lifted E up. vi muitas pessoas da cidade serem levadas por Jesus para o 互 céu. いに肩を抱き合って喜びに満ちてみんな上げられていく。 Todos juntos, abraçados e cheios de alegria, Everybody is lifted up to us. 私も含めてね。 e incluindo eu também. で、ふと見るとですね、その中に子供の時、私のことをいじめてたやつがいるんです。 E no meio dessas pessoas, encontrei uma pessoa que fez bullying para mim quando eu era criança. People who abused me when I was a child, small. その時に私は野郎なんて思ってなかったです。 Nessa hora, eu nem pensei, ah, esse I cara. didn't feel, that dude, like, that's, yeah, mean guy. その人のことを本当にね心から許している。 Ali, neste momento, eu percebi que eu havia perdoado essa pessoa de coração. で逆に今度他のところを見ると逆に私が子供の時にいじめてしまってた相手もいるんです。 E olhando para o outro lado, também encontrei pessoas que eu fiz bullying quando eu era criança. でもその時に私はいじめてしまってた自分のことも許せてるんですね。 Mas, ao mesmo tempo, eu consegui me ver perdoado. Abused that kid when I was a child. でもなんていうんですかね、許す許さないっていう次元ではもうないんです
Não é um fato de perdoar ou ser perdoado nessa situação. イエス・キリストの本当に圧倒的なその栄光の中でもう相手がですねお互いに、愛おしくて仕方がないそういう状態でした。 Because of God's grace Por causa da glória de Deus, eu senti que havia uma compaixão um pelo outro. each other, like we had a compassionate toward people and each other. このような中で私はその自分が神様に愛されているということまた許されているということがどういうことなのかを理解ではなくて実感することができました。 Então, nesse momento, eu pude experimentar e entender o perdão e o amor de Deus. Experience God's forgiveness and God's love. それによって私の心が本当にね解き放たれて自由になりました。 Nesse momento, meu coração, eu senti o meu coração liberto, como se eu pudesse voar. 本当にね飛べちゃうんじゃないかな。 I feel like I was able to fly away. もうここの Achei que podia voar já, よりとも飛べちゃうんじゃないかな。 como se eu pudesse pular dessa torre. From the top of that tower. 絶対にそんなことしなかったですけどね。 Eu não fiz isso, é claro. ここにいます。 Senão eu não estaria hoje aqui pregando. でね、その時に自分の周りがイエス様のその栄光の光でキラキラキラキラ輝いてたんです。 But in my Nessa visão, eu vi todos brilhando por causa dessa glória de Deus. because of God's glory. もうこれがね、本当に御国の一部を見た感じでした。 I felt like Eu senti como se eu tivesse visto uma parte do reino de Deus. でね、御国の一部がこれなんだったら、本当の御国に行ったらどんなに素晴らしいんだろうって思いを馳せる。 if a Eu part of that pensei, I se thought isso é about parte uma parte do reino de Deus, então quão maravilhoso seria quando eu for para o reino de Deus. Kawasaki City is still amazing. What if the glory of God covers all Kawasaki City? It's more amazing than I can imagine. で、まだいろいろとですね、精霊に包まれた、でもう泣いちゃったようなねことだとか、あとはそのイエス様にこれ何かこう大失敗をしてしまった時にイエス様にこうなんだろう背中をこうさすられてね語るのをやめてはいけないって御言葉を語るのをやめてはいけないって励まされているのがそうでした。 Eu tive várias experiências com Deus, senti envolvido pelo Espírito Santo e chorando. E quando eu senti que estava falhando, vi Jesus me confortando e me encorajando, dizendo para não parar de compartilhar a palavra de Deus. And yeah, like it encouraged me. So I had that kind of experience too. でどうすればいいかわからなくなった時に御言葉と祈りによって与えられたことをそのまま実行して、それがですねその問題っていうのが解決されたどころかもっと大きい祝福をいただいているっていうこともあります。 Às vezes, quando a gente não sabe o que fazer, Deus nos dá uma palavra através da Bíblia e se pusermos em prática, nós vemos os problemas resolvidos e Deus nos abençoa. And sometimes I grow through practicing God's word. で私はこれらのその経験を通して神様のその愛だとか喜びとか平安とか自由っていうものを体験しました。 Através do amor de Deus, eu pude, Experiencing God através do amor de Deus, da paz, da liberdade e dessa alegria, pude experimentar Deus. イエス・キリストを五感で感じられるはっきりとした臨在がありました。 Aí senti a presença de Jesus através dos meus 5 sentidos. with my 5 senses. そのようにしてイエス様をこの体験を通して知りました。 So Então, através disso, através dessa experiência, desses 5 sentidos, eu pude sentir a presença de Deus. so here what I want to O que eu quero enfatizar aqui これらの出来事って全部御言葉を通して自分に語られたこと
祈りを通して自分に語られたことを行った結果だったんです。Então, o que eu quero enfatizar aqui é que isso tudo que eu experimentei, porque eu coloquei em prática o que Deus falou através da palavra. into practice. Put what God's teaching told me or spoke to me into practice. 本当にこうもがいてでも難しくてももがいてでも御言葉にとどまろうと祈り求めて行った時にこういうことがありました。 Even though it was Isso tudo acontece mesmo quando o que Deus nos fala é difícil de obedecer e nós lutamos para obedecer. when I try my best to follow E aí, quando eu dou o meu melhor obedecendo a palavra de Deus, great result. Ele me dá um grande resultado. 真理というのはこの良いメッセージを数多く聞いたからといって知ることができるものではありません。 Não é porque você ouviu bastante mensagens que você vai poder conhecer a verdade. ものではありません。 Just because you listen to many great messages, it doesn't mean you can get a truth. また、聖書の御言葉をですね、知識をですね、このたくさん教えてくれるようなバイスタに参加したからといって分かるものでもありません。 Just because you Não é também você fazer parte, participar de um estudo bíblico but it doesn't e ouvir muitas mensagens que você vai poder conhecer. 私の言葉にとどまるならあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますって書いてあります。 Aqui em João 8, 31 a 32 diz: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. 知識を高えるほどにこの、真理を知るというわけではないんですね。 So it Isso doesn't não quer dizer say que here quanto mais palavra você conhece, vai conhecer a verdade. free. 一つ一つの御言葉が自分に何を語りかけているのか、これをキャッチして、行う、実行、素直に受け入れて実行することが必要なんです。 So when you read Você deve pegar e colocar em prática o que cada palavra está dizendo para você. でこのことはですね、聖書にも書いてあります。マタイの福音書7章 Isso também está escrito na Bíblia. Em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. また、マタイの福音書12章の53 Em Mateus 12:50. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. ヨハネの福音書13章の17 João 13:17. そしてそれを行うなら Aqueles que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. まあいいかこれはね祝福されるのですって書いてある聖書もあります。 Tem algumas versões que diz que serão abençoados Blessed if you do this. os que praticarem. で極めつけですね。ヤコブの手紙1章の21から22 Em Tiago 1, 21 a 22 diz: あらゆる溢れる悪を捨て去り Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. 自分を欺いてただ Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. こう聖書に書いてある通りですね。 É como está escrito na Bíblia. でですね、もう一つ非常に大事なことを言いたいと思います。 Tem mais uma coisa importante que eu quero dizer. important stuff. よく覚えておいてほしいなと思います。 Por favor, lembrem-se disso. どういうことかっていうと、
メッセージやバイスタの良し悪しを評価してはならないということです。 Não julgue mensagens e nem estudos bíblicos. Don't judge messages and Bible study. Don't criticize that. Just because whether it's good or not, it's bad. It's not you judging that. 御言葉をいや、大丈夫です。御言葉をいつどこで誰を通して誰に何をどのように語るかは神様の主権なんです。 É Deus quem decide como e o que, a quem vai ser compartilhada a palavra. Who is going to share that word? So it's not you deciding that part, but it's God deciding who and how and what. で、これを良いとか悪いとか、または優れてるとか劣ってるとか言って評価するのは、それは越権行為です。 É muito arrogante julgar a mensagem, porque foi Deus que deu a mensagem para o pregador. Who chooses the message and who the speaker is, the speaker. または、自分を神様と同等かそれ以上に置いた高慢極まりない行為なんですね。 Criticar ou julgar significa que você está se colocando igual a Deus. Actually means you are putting yourself equal to God. 神様はへりくだったものに Deus dá graça aos humildes e rebaixa os orgulhosos. 退けられます。 God lift up those who are humble, and God also put down those who are prideful. もちろんですね、無限の神様のこの御心をですね、メッセージを有限である私たち人間が語ったりとか教えたりするわけですから、間違いはあります。 Of course, we make mistakes because Nós cometemos erros porque passamos uma mensagem de um Deus perfeito, porque nós passamos essa mensagem. Nós humanos não somos perfeitos, portanto, há erros. Como diz em 1 Coríntios 14, 29. 御言葉とその Por favor, examine o que foi cuidadosamente dito. But 1 Corinthians also says, please, 吟味しなさい。吟味します。 Please examine, test whether it's against the word of God or contrary to God. でも御言葉に照らし合わせて吟味をするのであって、自分の基準に照らし合わせて評価するんではないんです。 But don't, Não avalie conforme o seu padrão, mas baseado na palavra de Deus. ですからこの自分の基準に合わせて良いとか悪いとか優れてるとか劣ってるとか言って評価してはならないっていう。 so don't, Então, não podemos julgar os estudos bíblicos ou as mensagens, se isso é bom ou ruim, baseados no nosso padrão. Avalie baseado na palavra de Deus. しまうことによって一つ一つの御言葉が自分に何を語りかけているのかっていうのをキャッチし損ねてしまうんですね。 if you Então, se você faz isso, você acaba perdendo o que Deus está querendo dizer para você, especificamente. based on our standard, sometimes we miss God's messages. これはとっても重大なことです。 It's very important. E isso é muito なぜ importante. かと言ったらそれをしてしまったらいつまでたっても真理を知るスタート地点ここに立つことさえできなくなってしまうんです。 Então, se você fizer isso, você acaba perdendo o ponto de partida de conhecer a verdade. ですね、イエス様とヨハネの福音書14章6 Em João 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. I am the way and the truth and life, and no one comes to the Father except through me. だからですね、この今日の、ヨハネの福音書の8章の31から32節また36節はこう言い換えることができるんじゃないかなと思います。 So I think we can Por isso, esse versículo de hoje, de João 8, 31 a 32 e também o 36, podemos dizer: あなた方は私の言葉にとどまるなら
本当に私の弟子 Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, あなた方を e a verdade os libertará. あなた方は本当に自由なのです If you abide in my word, you are truly my disciples. E em João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Indeed. こう約束してくださっています Isso é uma promessa de Deus. 皆さんもですね日々聖書を読んで黙想をしてそこで語られたことを何とか行っていこうと本当にしていると思います I think you read Bible. Eu imagino que todos vocês estejam lendo a Bíblia, meditando e これを実 colocando em prática o que Deus tem falado para vocês. 力っていうのは頼りにならないんですね But when you put Mas quando colocamos em prática, a nossa sabedoria, a nossa força não ajudam. 神様の御心を行おうとするときに私たち人間の悟りだとか力っていうのは本当にちっぽけなものです when we do the Quando will of tem- God, colocamos em prática a nossa sabedoria e a nossa força, são muito pequenas. じゃあどうしたらいいのよと Então, o que é que podemos fazer? what should we do? What can I do? と言ったらこれです Então, é isso. これですね And this. É isso. これくびきっていうんですねこれ Isso se chama jugo. これは2頭の牛が離れずにまっすぐにこう、二人三脚ですねこれをしていく Isso é para que os dois bois não se separem e andem reto. Both cows so that they can go together. これだとねどっちがイエス様かどっちが自分かわからないですけど Quando olhamos aqui, não sabemos quem é Jesus e quem somos nós. Jesus and which is us. とにかくイエス様というリーダー牛のくびきを追って並んで耕すように行っていくんです So we Nós put colocamos o jugo de Jesus no nosso pescoço e trabalhamos junto com Jesus. and go together. 私はさっきのこの賛美の中でね本当に神様の臨在を本当に力強く感じました So when I was watching Durante o louvor, eu realmente senti a presença de Deus muito forte aqui. イエス様の臨在は御言葉と祈りやあとこの賛美の中に必ず感じられます we can Nós podemos sentir a presença de Deus durante o louvor, durante a oração e também quando lemos a Bíblia. このことを本気で信じて上から気を持って心を尽くして行うんです and we should seek Nós precisamos buscar Deus com hungry and com fome e sede. そのようにして聖書を読むんです É dessa forma que devemos ler a Bíblia. and we should be thirsty and hungry for God's word. Yeah. そのようにして祈るんです É dessa forma também que devemos We orar. should hungry for God. そしたらその中で、イエス様のぬくもりとか感情とか愛や情熱っていうものを、本当に体感的に知って真の自由を得ることができます When we seek God, we Quando buscamos Deus com o coração, podemos sentir o calor de Deus, o amor, a paz, a alegria e podemos assim conhecer a verdade, essa verdade que nos libertará. 誰か特別な人だけが体感できることでしょうか Será que esse tipo de experiência só pode ser experimentado por alguma pessoa especial? for blessing. 決してそんなことないんですね Não, né? 私たちは、主をイエス・キリストを受け入れて信じた人にみんな聖霊が与えられてますよね Quando aceitamos Jesus e cremos nele, foi nos dado o Espírito Santo. Believe in God, everyone get the Holy Spirit. その聖霊によってこのような神様との深い交わりができるんです Por causa do Espírito Santo é que nós podemos ter uma comunhão com Deus. And experience God. これは神様が私たち一人一人に与えてくださっている賜物であって、素晴らしい恵みであって、特権です It's God's gift to every one of Esse é um presente de Deus para cada um de nós. É uma graça maravilhosa. Isso é um privilégio.
エレミヤ書29章12から10 Quero, 節を読みますね。 por fim, eu quero compartilhar Jeremias 29, de 12 a 13. 私に祈るなら私はあなた Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. To sum up today's message, let's read Jeremiah 29:12 to 13. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. And you will seek me and find me when you seek me with all your heart. すごくないですか？ That's amazing promise. Isso é uma promessa incrível. この次に神様はあなた方は私はあなた方に見つけられるって書いてある。 Então, aqui está escrito, depois disso está escrito que nós o procuraremos e nós o acharemos. 上かきを持って心を尽くして、求めれば神様との深い交わりを持って素晴らしいクリスチャンライフこれを生きることができるわけですね。 When you seek Quando você busca Deus de todo o seu coração, você realmente vai poder ter um verdadeiro encontro com Jesus. で、実はこのことを私たちが求めているのではなくて、神様が切実に求めてくださっているんです。 God also Mas Deus também está nos desesperadamente buscando isso. Thank you. Obrigada. そしてですね、この神様とのそのイエス様との深い交わり、この交わりによって真の自由を得た私たちがこの中で交わりを持つときにそれは良い行いになります。 Então, essa comunhão profunda com Deus, de conhecermos a verdade, a verdadeira liberdade, e aí quando nos reunimos uns com os outros, isso se torna uma boa obra. Freedom from God. So when we communicate, when we have a fellowship with one another, that act, that fellowship becomes good. そしてこの私たちの周りにいる人々がそのような私たちを見て、天のお父様の栄光の輝きを世に放つことになります。 Quando as pessoas nos verem que temos essa verdadeira liberdade, irão começar a ver a glória de Deus. People will see us and then say, "Wow, you are different," and they will give God's glory. そのようにして人々が天のお父様を知って崇めるようになって、そのようにしてこの地に御国が広がっていくと私は信じています。 So I believe people will see Eu creio que desta forma as pessoas começarão a glorificar a Deus através de vocês. ありがとうございます。 Thank you very much. Muito obrigada.